Boa noite a todos e a todas. Estamos dando início aqui a uma aula de títulos de créditos. Pode parecer uma matéria chata, e é mesmo, mas independente de qualquer coisa, acho que se nós nos conectarmos bem legal, vocês vão entender como é que funciona o contexto e vai conseguir ler as questões bem tranquilas. Hoje iremos tratar de 15 questões de títulos de créditos. Agora são 19 horas e 40 minutos, quinta-feira, 25 de março de 2021. Beleza? Títulos de créditos. O nome é feio, talvez você já nem queira mais assistir aula, mas eu espero que você acompanhe, gente, porque não é difícil, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que o título de crédito é um papel, é um papel que representa, né, um valor. É isso que é um título de crédito, beleza? O que você conhece sobre título de crédito? Você conhece, já ouviu falar, pelo menos de cheque, de nota promissória, são dois nomes bem tranquilos para você. Cheque e nota promissória você já ouviu falar. Nota promissória é aquele canhotozinho assim que tem, né, umas coisinhas escritas, que é uma promessa que alguém vai fazer para que outrem receba um valor respectivo. O cheque, você sabe que é o cheque, né? Talvez alguém já até cruzou um cheque, né? Já fez dois riscos assim na frente do cheque. Duplicata, talvez vocês não conheçam, mas já ouviram falar, né? Duplicata, talvez já até ouviu falar. A única coisa que você não ouviu falar é letra de câmbio. Talvez letra de câmbio você nunca tenha ouvido falar na sua vida. E letra de câmbio é uma lógica, tem uma lógica, né, de raciocínio bem legal, bem interessante. É o título de crédito mais completo que existe, e aí automaticamente as outras matérias, os outros títulos vão pegando partes especiais da letra de câmbio. Nós temos a previsão da letra de câmbio na Lei Uniforme de Genebra, e essa lei ela foi aprovada aqui no Brasil, né? Um decreto-lei aqui no Brasil, e ele tem uma certa lógica, tem 3 pessoas que se envolvem no caso concreto, mas gente, falei. A única coisa que eu queria que vocês pegassem é o seguinte, ó. Nós temos um título de crédito que ele vai representar um preço, né, um valor, e isso é transferível. A ideia é você transferir o título de crédito, mas você não pode criar uma nova moeda. Então, uma das coisas importantes é não criar uma nova moeda. Não criar uma nova moeda. Então, eu não posso ter mais títulos de créditos circulando do que dinheiro. Então, eu não posso criar uma nova moeda. É um papel que eu passo um valor, representa um valor. Às vezes, um cheque, né, valendo 100 mil reais, é um cheque, é um valor alto, assim, até, né? E esse cheque, ele tem uma validade. Assim como uma nota promissória tem uma validade. Então, isso é um título de crédito. Bom, um título é um papel que vai representar alguns valores, beleza? O que eu quero que vocês peguem aqui, que vejam que é interessante? Eu não posso ter mais cheques, mais notas promissórias, mais duplicatas do que o próprio dinheiro em si. O dinheiro é o que deve prevalecer, tá? A grana, o dinheiro é o que deve prevalecer, o dinheiro. Tá, o dinheiro. Eu não posso ter uma moeda paralela, tá? Não é possível a existência de uma moeda paralela. Isso aqui é bem importante porque quero que você entenda. Em regra, os títulos de créditos sempre tem que ter um beneficiário. O dinheiro não tem beneficiário, entenda. O dinheiro, quando você pega uma nota de 100 reais, uma nota de 50 reais, de 10, de 20, de 5 reais, de 2 reais, não está escrito quem que é o beneficiário, quem que vai se dar bem com aquele dinheiro. Não está escrito isso. Tá? Não está escrito beneficiário no dinheiro. O título de crédito, como é um papel, que não é uma moeda corrente, que não é um dinheiro natural nosso, ele tem que vir de cara com o beneficiário. A regra é que ele tem o beneficiário. Pra você ter uma ideia, quando você pega um cheque e leva até o banco, se ele é um cheque que está em branco, que não está escrito ali o nome do beneficiário, quando você vai depositar na sua conta, você pode perceber que o nome do cara do caixa, ele pede para você escrever o seu nome. Presta atenção, ele pede para você, escreve seu nome aí, fazendo um favor. Então você escreve seu nome naquele cheque que você recebeu de alguém que deve alguma coisa para você. Um cara deve 5 reais para você, 100 reais, 700 reais, ele emite um cheque para você. Ele escreve alguma coisa ali nesse papel, que é um título, que representa um valor, e aí você tem esse dinheiro, e aí você pode chegar na boca do caixa, pegar o dinheiro, né, ou não pegar o dinheiro, ou você depositar na sua própria conta, se ele tiver cruzado, né, o depósito é obrigatório. Bom, gente, eu falei um monte de coisa aqui e eu imagino que talvez você não tenha prestado atenção em nada que eu disse até agora. Infelizmente. Tá? Mas o que eu acho que vai fazer você prestar atenção? Continuando aqui, entenda. O que é importante para você? Eu quero que todos sejam alcançados pelo conhecimento desta aula. Gente, ó, um título de crédito é um dinheiro que vai circular, é um valor que vai circular. E essa circulação monetária, que é por meio de um papel que representa um valor, ela pode acontecer. O A passa para o B passa para o C passa para o D, que passa para o E, que passa para o F. Cara, isso aqui é um título, é algo que está circulando, certo? Ó,
Esse passou para cá, que passou para cá, que passou para cá, que passou para cá, que passou para cá. Foi circulando. Simplesmente foi circulando, tá? Essa é a circulação do título de crédito. Beleza? Ele é algo que foi criado para circular, tá? Então veja bem, se eu passar um cheque para você, então ó, se eu passo um cheque para você, então olha aqui, você tem Rafa passando um cheque para mim. Rafa passou um cheque para mim. Mim é aluno. Aluno sou eu, né? Eu. É você aqui, o aluno, eu sou o Rafael, o professor. Se eu passar um cheque para você, o que vai acontecer? Entenda, você é o credor, tá? Você é o credor, você vai receber esse dinheiro. Você pode chegar na boca do caixa e pegar esse valor lá no banco. O banco é aquele cara que vai dar o dinheiro para você. Tudo bem? Beleza? Sem problema algum. Se o cheque estiver cruzado, né, o papel aqui, cheque cruzado é quando você tem várias coisas escritas, e aí você tem aqui um cruzado, aqui, ó, tchac, tchac, a pessoa faz assim, ó. Esse é o cheque cruzado, é o cruzado geral, né? Cruzado especial é quando você coloca o nome aqui, por exemplo, Itaú. Ou seja, vai ter que ser depósito unicamente no Itaú. É o depósito que vai ser feito unicamente nesse banco aí. Bom, em todo caso, você tem o título de crédito, é um papel, uma folha que representa um valor. Agora entenda, gente, esse papel que representa o valor, ele pode circular. A ideia é a circulação do título de crédito. Então a ideia é que esse título transfira-se, seja transferido de Amélia para Bruno. O Bruno pegou o dinheiro, ele passa para o Carlos, que passa para a Daniela, que passa para o Eduardo, que passa para a Fernanda. Essa é a circulação do título de crédito. Isso aqui é natural, tudo bem? Só que às vezes pode acontecer dessa circulação sofrer algumas coisas. Por exemplo, quando a Amélia passou para Bruno, veja bem, a Amélia pegou o título de crédito dela, é um papel que representa um valor. Quando ela passou para Bruno, o Bruno falou o seguinte: Amélia, eu até aceito esse seu cheque, eu até aceito, só que eu gostaria, né, que você arrumasse alguma pessoa para garantir o pagamento dessa dívida, caso você não possa fazê-lo. Então você tem aqui avalistas. O avalista, você pode colocar de avalista aqui, né, a Karine, você pode colocar o Tiago, são pessoas que vão avalizar. Avalizar é garantir o pagamento caso o devedor principal não venha fazê-lo. Então, se eu passo um título de crédito para você, o título de crédito, pessoal, é um papel que representa um valor e não é dinheiro. Porque R$100, se você pegar, aonde você for, você vai conseguir trocar essa moeda com algum tipo de produto ou algum tipo de serviço. Agora, o cheque, a pessoa já desconfia um pouco. O cheque, a nota promissória, a letra de câmbio, a duplicata, a pessoa desconfia um pouco. Então, às vezes ela quer uma pessoa que vai garantir aquilo. A garantia tem o nome de aval. O avalista é aquele cara que garante o pagamento da dívida. Se você passar um cheque para mim e, eventualmente, se você pagar só um cheque para mim e eventualmente você não pagar, eu rodei. Agora, se tiver um avalista, eu posso cobrar do avalista. Concorda? Faz sentido para você? Então, olha só, vem aqui comigo. Acompanha essa linha de raciocínio, por favor, não vai embora, hein? Ó, você tem aqui então, simplesmente A passando para B, né? O B aceitou, ele recebeu esse título de crédito, só que ele fala assim: vou passar para o C, né? Ele passa para o C, que passa para o D. Aí o D fala o seguinte: ó, eu vou passar para o E. Aí o E fala: ô D, eu só vou receber esse título se você tiver um avalista. Aí eu coloquei o avalista Z, né? A Zenaide vai ser a avalista do D. Entendeu? Ó, está havendo uma circulação de um título e existem pessoas que podem realmente cobrar outras pessoas. Olha só, eu tenho várias pessoas aqui envolvidas no caso concreto. E aí chega aqui no F, ó, o F, a Fernanda, ela pode cobrar de quem? De quem que a Fernanda pode cobrar todos esses títulos de crédito daqui? Gente, quem deve pagar o título? Gente, o título de crédito é um papel que representa dinheiro. Se você olhar, todo mundo que está aqui, ó, todos que estão nessa cadeia cambiária, câmbio é troca, né? Você pode ver, o câmbio do seu carro, ele troca as marchas, né? Ele troca as marchas. Então, todo mundo que está aqui envolvido são pessoas que devem, né, juntamente umas com as outras. Aqui nós temos os co-devedores. Tudo isso aqui são co-devedores, ó. Todos eles são co-devedores. Umas pessoas devem e elas vão se fortalecendo realmente essa ideia de logística de dívida. Co-devedores. São co-devedores. Agora entenda, de acordo com o que eu expliquei até agora, me responda. Vamos supor que o F, que é a Fernanda aqui, venha cobrar, né, o D, e o D não pague. Quando o D não paga, ela vai cobrar o C ou ela vai cobrar o Z?
Ela cobra quem, gente? Ela cobra o Z, porque o Z, ele é o avalista do D. Você tá me entendendo? Ela cobra o Z, porque o Z é o avalista. O avalista é aquele cara que garante a circulação do título de crédito para com uma pessoa específica. Quem que é essa pessoa específica? É a pessoa que ele escreveu que vai avalizar. Entenda, o que é avalizar? É você garantir o pagamento de algo em que eventual beneficiário não venha pagá-lo. Então, se esse D não pagar, a Zenaide paga. O Daniel não pagou. O D, gente, eu não sei se falei Daniel, Daniela, mas é o D. O D, se o D não pagar, o Z paga. Porque o Z, ele garantiu o D. O Z garantiu o D. Então, eu estou partindo do pressuposto que o Z falou o seguinte: eu garanto o pagamento da dívida de D. Essa é uma garantia cambiária denominada aval, tá? Esse aqui é um aval. Esse aqui é o esse é o avalista. Avalista. Ele garante o pagamento da dívida. Esse é o avalista. Tudo bem? Ó, só para você ter uma ideia, o que é o avalista? O avalista é aquele cara que escreve no papel, ó, eu vou garantir a pessoa tal. Quando ele fala vou garantir a pessoa tal, né, eu tenho um aval em preto. O aval em preto é aquele cara que escreve avalizando um nome específico. O aval em preto é aquele que fala, ó, pô, eu estou avalizando Daniel. Esse é o aval em preto. Tá, o aval em preto. Tudo bem? Então eu coloquei aqui conectado o aval em preto. Obviamente, pessoal, dá para você entender o seguinte, com aval em branco é aquela garantia do pagamento da dívida que não tem um beneficiário. Gente, está confuso? Deixa eu olhar para vocês aqui, deixa eu verificar se está confuso. Está confuso? Está confuso? Já está confuso, né? Já está confuso. Não era para ficar, mas eu quero que vocês entendam. Eu só estou mostrando aqui que está havendo uma transferência de títulos, né, de umas pessoas para com as outras. Estou só transportando um papel de um lugar para o outro. É a única coisa que eu estou fazendo é passar o papel de um lugar para o outro. É só isso que eu estou fazendo. Tá? Pode ser cheque, pode ser nota promissória, pode ser um monte de coisa. Eu só estou passando o título de um lugar para o outro. É isso que eu estou fazendo, somente isso. Tá? Essa é a transferência do título de crédito. Gente, é um papel que está passando de uma pessoa para outra. Um papel que está passando de uma pessoa para outra. Um papel que está passando é um papel que está passando. Ele está passando. Ao invés de falar passando, eu vou colocar outro nome aqui. Agora entenda, gente, presta atenção. Uma coisa é passar, outra coisa é avalizar, tá? Ó, o avalista é aquele cara que garante o pagamento de um título de crédito. Vamos supor que a Ana Glicério, ela comprou o meu cursinho e ela falou, Rafael, você aceita cheque? Eu falei, aceito sim. Ela me passou os cheques. Eu falei, Ana, só que assim, eu só aceito cheque se você tiver um avalista. O avalista é aquele cara que vai escrever, né, no título de crédito e fala assim, por aval. Ele escreve no título e escreve por aval. Por exemplo, nós temos aqui, ó, esse é o título de crédito. É um papel que garante o pagamento de uma dívida. Aqui, ó, o papel. E aí tem aqui escrito uma coisa, tem um valor aqui em cima, né? O valor aqui, R$770, é o preço do curso. E aí, o que é o avalista? O avalista escreve o nome dele aqui, ó. Você tem aqui, avalista aqui, ó. Vai ser aqui, Gilmar. O avalista é aquele cara que colocou o nome aqui na frente, tá? Então, a Ana Glicério, ela escreveu o nome dela no cheque, tá? Então, ela foi a pessoa que emitiu o título de crédito, ela que jogou aquele título no mundo cambiário. Então, ela emitiu, ela sacou o cheque, ela é a sacadora, é a emitente. Então, quem sacou? Quem sacou é o sacador. O sacador é o cara que emitiu. O cara que emitiu no cheque é o cara que deve, é o devedor. Ele é o devedor, ele emitiu o título de crédito. E aí nós temos aqui um cara que vai garantir. Se a Ana não pagar, o Gilmar paga. Se a Ana não pagar, o Gilmar paga. O Gilmar vai pagar esse título de crédito, porque ele colocou, ele é o avalista aqui. Tá? Ele colocou aqui, por aval. Gente, só para ficar claro, tá? A Ana não pagou com cheque, tá? Ela pagou com cartão de crédito, tá? Mesmo porque eu nem sei onde... Ô, Ana, onde você mora? Você mora em outro estado, né? Onde você mora? Eu não sei se a Ana tá vendo aí. Cadê a Ana? Deixa eu ver se eu acho a Ana. Liberei. Tá liberado aí, Ana. Não, eu moro no estado de São Paulo mesmo. Tá São Paulo? Guaíra. Guaíra, São Paulo. É pertinho de Barretos. Aqui. No Hospital do Câncer. Festa do Peão. Ah, entendi. Eu moro na cidade do lado. Entendi. Não, mas, gente, o aval é um otário. Basicamente isso. Guarda isso que tá tudo certo. É mais ou menos isso aí mesmo. Você tem uma ideia? Numa recuperação judicial,
Você já ouviu falar sobre recuperação judicial nas minhas aulas aqui, né? Se você for um avalista e o cara que está participando da recuperação tiver alguns benefícios do credor, os benefícios não são estendidos ao avalista. Vamos supor que a Então, ele dívida do só se devedor ferra. principal, a dívida do devedor principal era de 100 mil reais. E aí vamos supor que a recuperação judicial ela trouxe a dívida para 50 mil. O avalista vai continuar sendo avalista de 100 mil. Ele não vai ser avalista de 50 mil. Então ele é o otário. O avalista é o otário, tá? Eu lembro uma vez que foi na minha casa uma amiga da minha mãe. Uma amiga da minha mãe. Foi lá perguntando se ela podia ser avalista de um negócio lá. A minha mãe falou que não podia, né? Minha mãe é super simples. Aí ela falou: ah, não, porque não sei o quê. Você não quer tomar um café? Não, não quero tomar café, não. Ela foi embora correndo. A mulher só queria que a minha mãe fosse avalista, ela não queria mais nada. Tipo, é só isso. Né? Super, só o único interesse, ela só tinha interesse, só não tinha mais nada ali. Nem tomar um café ela queria. Ó, verdade isso aí, verdade aconteceu. Mas na verdade não foi um aval, foi uma fiança na época, né? Ela queria que a minha mãe fosse fiadora, tá? Fala, qual que é a diferença? A gente vai ver. Mas, ó, entenda, gente, eu falei aqui por muitos minutos, acho que eu falei já por 26 minutos. Infelizmente, foi muito tempo para falar uma coisa super simples, tá? Mas quem estiver assistindo pode assistir com a velocidade um pouco mais rápida aí, caso tenha desejo, mas não importa. O que importa é que você está entendendo aqui, está fluindo as coisas. Ó, vamos lá. De novo, gente, passar um título de crédito de uma pessoa para outra é simplesmente você fazer, né, um endosso. Endossar é transferir. É transferir, certo? O endosso é isso aqui, é transferir. Rafael, mas tem como transferir sem endossar? Tem, por simples tradição, mas aí é um pouco mais aprofundado, daqui a pouco eu explico isso. Entenda, gente, endossar é passar. Então, olha só, o que eu quero que vocês entendam. O B, ele endossou para C, o C endossou para D, D endossou para E endossou para F. Então, nós temos aqui, quem endossa é o endossante, quem passa é o endossante. Endossante é quem passa o título. Endossatário é quem recebe o título. Nós temos o endossante e o endossatário. O endossatário é quem recebe o título. Olha só que fácil, como tudo na língua portuguesa. Tudo bem? Uma pessoa passou para outra. Temos o endossante e o endossatário. Assim como nós temos um avalista e o avalizado. O avalizado é o cara que ele recebe o benefício de ter uma garantia do título de crédito por outra pessoa. Tá? Quando alguém perguntou, Rafael, eu gostaria que você repetisse para mim o que é um aval em preto. Ó, o aval em preto, gente, é quando, assim, tenta não decorar, tenta acompanhar o raciocínio. Ó, olha aqui comigo, ó. Presta atenção nisso aqui. Ó, isso aqui. Esse local aqui, por aval, né? Uma coisa importante. Não, esse aqui não deu certo, não. Deixa eu mostrar outro exemplo aqui. Ó, vamos lá. Outro título de crédito. Vou colocar aqui um título de crédito, né? Tá aqui o título. Fala, que título de crédito? Pode ser qualquer um. Tá? Pode ser uma duplicata, pode ser um cheque, uma nota promissória. Todos os títulos admitem uma garantia além daquela dada pelo devedor. O avalista. O avalista é aquele cara que garante a dívida do devedor principal. Tá? Beleza. Veja bem, aqui nós temos um título de crédito. Às vezes tem um cara que coloca assim, ó, Gilmar garante a Ana Glicério. Esse aqui é um aval que está escrito o nome do beneficiário, o nome do avalizado. Esse é um aval em preto. O aval em preto é aquele cara que tem o nome do beneficiário. Aval em preto é aquele que tem o nome do beneficiário. Aval em preto é aquele que tem o nome do beneficiário. Aval, né, em preto é aquele que tem o nome do beneficiário. Aval em preto. Tudo bem? Gente, essa parte estou demorando para explicar, mas daqui a pouco eu vou acelerar, tá? Aval em preto é esse daqui. Beleza, maravilha. Rafael, o que é o aval em branco? O aval em branco é aquele que você tira o nome da Ana Glicério. Então, o aval em branco é aquele que, ao invés de você ter o nome do beneficiário, você não tem o nome do beneficiário. Então, Rafael, desenha para mim um aval em branco. Aval em branco é esse aqui, ó. Gilmar garante este título. Esse é o aval em branco. Não tem o nome do beneficiário. Veja
Veja que está em branco o pedaço aqui do avalizado. Se está em branco, entenda, gente, se está em branco, o aval em branco é esse aqui, ó. Este aqui é o aval em branco, ó. Este é o aval em branco. O aval em branco nada mais faz do que garantir a pessoa do emitente. Então, ó, esse é o aval em branco. Aval em branco. Se o aval em branco não tem o nome do beneficiário, consequentemente o beneficiário é aquele cara que emitiu. Então, o avalista que não colocou o nome do beneficiário está garantindo o pagamento daquele cara que emitiu o título. Tá? O aval em branco garante o pagamento daquele cara que emitiu o título, porque o título ele nasceu em algum lugar. Então, é aqui que eu tenho que entender o que está acontecendo. Certo? Maravilha? Faço como tudo língua portuguesa. Gente, ó, continue entendendo aqui comigo, tá? Didaticamente, eu não sei se você entendeu, mas ó, a minha ideia era facilitar. Se eu dificultei, você me perdoa. Tudo bem? Eu só gostaria que fosse ficar fácil isso daqui. Simplesmente, o título de crédito é um papel que vai ser transferido de uma pessoa para com a outra. Tá? A Amélia transfere para Bruno, que transfere para Célio, que transfere para Dilma, que transfere para Eduardo, que transfere para Fernanda. É uma transferência de um título de crédito. O título de crédito ele representa um valor, um dinheiro, um papel. Só que ao invés de ser dinheiro, é um papel que representa um dinheiro. Tudo bem? E as pessoas, elas, por não ter um papel que representa um dinheiro, money na cara, elas às vezes exigem, né, um avalista, tá? É o que eles querem, um avalista. E um codevedor, gente, não necessariamente é um avalista, tá? O endossante é aquele cara que está sendo também um codevedor. Veja bem, se eu transfiro um título de crédito para você, eu passei um cheque para você, você tem que necessariamente descontar ou você pode passar esse cheque para terceiros? Você pode passar o cheque para terceiros. Esse terceiro pode passar para um quarto? Pode. Que pode passar para um quinto? Pode. Você concorda que se uma pessoa está passando para outra, cada vez que esse cheque está sendo transferido, ele está sendo transferido justamente porque existe uma obrigação entre as pessoas que estão compondo a transferência. Entenda, gente. Aqui, ó, mais uma vez, vamos lá. Eu tenho aqui a transferência de um título de crédito. Ó, o A transfere para o B. Por quê? Porque aqui houve uma compra de um curso do Rafa. Certo? Aí, de repente, passa para cá, o Rafa pega o teu cheque, né? Vamos colocar Rafa aqui, vai. O Rafa, ele pega o teu cheque e passa para outra pessoa. Então aqui tem um Rafa. O Rafa pega o cheque e passa para quem? Para o escritório de contabilidade, para o contador. E o contador passa para o cara que, sei lá, que instalou o ar-condicionado, E o cara que instalou o ar-condicionado passa para um cara que ele comprou um computador. Fala, o que está acontecendo aí? Está acontecendo uma transferência de títulos de crédito. Está havendo uma transferência de uma pessoa para com a outra. Essa é a transferência de um título. Você, a Amélia, a Ana, comprou um curso do Rafa, o Rafa pegou o seu cheque, porque você fez um pagamento a prazo, né? O Rafael pegou e passou para o contador para pagar a contabilidade. O contador pegou um cheque também que não é cobrado ali na hora, a prazo, ele está respeitando a data que está estabelecida no título de crédito. Passou para o cara que instalou o ar-condicionado, que passou para o cara que comprou um computador, e assim vai. Essa é a transferência dos títulos de créditos. Olha só, me responda, gente, agora. O contador, ele é endossante ou ele é endossatário? O contador, ele é endossante ou ele é endossatário? Olha de novo. Eu não vou responder. Olha para isso aqui. Volto para cá. Olha para o que está escrito aqui. Endossar é transferir. Endossante é quem passa. Endossatário é quem recebe. Olha de novo para o meu desenho. Olha de novo para o meu desenho. O contador, ele é endossante ou ele é endossatário? Rafa, ele é os dois. Ele é os dois. Ele é endossante. Olha aqui, gente, olha só, entenda. Ele é endossante para com o cara do ar-condicionado, mas ele é endossatário por conta do Rafael. O Rafael transferiu para o contador. Então, o Rafael é endossante para com o contador e o contador é endossatário para com o Rafael. E o contador é endossante para com o cara do ar-condicionado e o cara do ar-condicionado é endossatário para com o cara contador. Rafael, por que você está demorando para explicar isso?
Eu estou explicando por quê, gente. Estou demorando por quê? Porque a única coisa que é difícil em títulos de créditos é você se acostumar com essas bosta de nome. É a única coisa difícil. Pode acreditar em mim. É isso. Se você confiar, ó, vamos supor, ó, o que eu falei até agora, nesses 25 minutos de aula, eu só falei que uma pessoa pega um papel que representa um valor e passou para outra. E acontece que quando uma pessoa passou para outra, a que recebeu falou o seguinte: eu só aceito se você realmente tiver uma avalista. Até agora, eu poderia ter resumido essa aula nisso. Por isso que eu estou dizendo e frisando e voltando aqui para vocês. Aqui, deixa eu olhar vocês. Deixa eu olhar vocês. Vai, liga a câmera aí só para ver vocês que estão aí. Rapidinho, ó. Ó, por isso que eu estou dizendo. Se vocês acompanharem essas aulas extensivas, essas aulas chatas aqui, você pode ter certeza que você vai arrebentar na prova do OAB, tá? Porque isso aqui é fácil pra caralho. Essas aulas eu não gosto de dar, porque não faz o meu tipo, mas eu posso te garantir que se você entender essa lógica, vai ser tão fácil, cara, que a hora que começar a misturar vários nomes, você vai conseguir acompanhar o raciocínio e vai conseguir ler o enunciado das questões. Porque essa é a ideia. Se nós conseguirmos ler o enunciado das questões, nós vamos conseguir entender o que está acontecendo, tá? Beleza? Maravilha? Então, esses são os nomes. Por exemplo, avalista. Você sabe quem que é. O avalista é o cara que se dá bem ou é o cara que é burro? É o que é burro. É o que garantiu o pagamento de um título de crédito. Esse é o avalista. Maravilha. O avalizado é o cara que vai ser beneficiário. Tudo bem? Maravilha. O endossante é o cara que passa. O endossatário é o cara que recebeu. Tudo bem? Maravilha. Você sabe o que é aval em preto? Sabe. O aval em preto é quando você não tem o nome do beneficiário, tá certo? Errado. O aval em preto é quando você tem o nome do beneficiário. Beleza, maravilha, fácil como tudo na língua portuguesa. Tá tranquilo, gente? Tá fácil? Tá fácil. Continua me acompanhando. Rafael, essa aula tá muito fácil, muito devagar. Não gosto disso aqui. Não tô nem aí se você não tá gostando. Não pedi para você assistir essa aula. Ó, agora entenda. Veja bem, a lógica é o seguinte. A lógica é essa. Uma pessoa está passando para outra, tá? Então, isso aqui existe endossante, endossatário. Gente, olha só que legal. Ó. Esse primeiro desenho que eu fiz aqui é um desenho super legal. Olha só. Nós temos aqui avalistas e endossantes. Todos os avalistas e endossantes são coobrigados. Eles estão obrigados a fazer o pagamento do título de crédito. Tá tranquilo isso para você? Avalistas e endossantes. Eles estão obrigados a fazer o pagamento do título de crédito. Veja bem, o Fernando, caso ele não consiga receber do Eduardo, da Diana, nem do seu avalista, do Carlos, do Bruno, da Amanda e nem dos seus respectivos avalistas, né? Ele está fudido. Mas ele pode cobrar todo mundo, olha só. Enquanto mais o título de crédito é transferido, maior é a garantia que ele existe. Maior é a garantia. Rafael, mas eu não quero me envolver com essa garantia. Então, o que você faz? Quando você não quer se envolver com essa garantia, é simples. Vamos supor que você, o Eduardo, fala assim, ó, o Fernando, eu estou passando para você, eu estou endossando para você, mas eu estou colocando uma cláusula aqui, uma cláusula sem garantia. Gente, o que é uma cláusula sem garantia? Meu Deus do céu, você não precisa nem de raciocínio. Se você já acompanhou o meu curso até hoje, você sabe que uma cláusula sem garantia, interpretando com as palavras da língua portuguesa, é que você está colocando uma cláusula, você está escrevendo algo no título de crédito que não está garantindo o pagamento das demais pessoas. Uma cláusula sem garantia, quando eu não estou garantindo mais. Ó, eu estou passando para você esse cheque. Tá? Esse cheque eu garanto para você, para os demais não. Toda essa linha de codevedores aqui eu quero que se foda. Eu não estou nem aí com a Diana e a Zenardi, o Carlos, o Bruno, a Amanda, o Thiago e a Karine. Todo mundo que está para trás aqui eu quero que se exploda. Eu só garanto para você. Eu só garanto para você, tá? Na verdade, assim, né? Somente para você. Daqui para frente, eu não estou nem aí. Se o Fernando ou a Fernanda, esse F aqui, se o F passar para G, para o Gabriel, se o Gabriel passar G para o Henrique, HI, passar para Yara, gente, me responde. Aqui você tem o Gabriel, Henrique e Yara.
A Yara é a última pessoa na cadeia de câmbio, na troca do beneficiário do título de crédito. A Yara, ela pode cobrar o E? A Yara pode cobrar o Eduardo? A Yara pode cobrar o Eduardo? A Yara pode cobrar o Eduardo? Responda. Se você não me respondeu, você tem que rever essa aula para conseguir responder depois. A Yara pode cobrar o Eduardo ou não pode? Vai, pelo menos uns 5 aí. Pelo menos uns 5. Responde, vai, responde. Não, não pode, não pode. Por quê? Porque o Eduardo colocou uma cláusula sem garantia. Se o Eduardo colocou uma cláusula sem garantia, significa que ele não vai garantir nada além do endossatário. Ele passou o título para o endossatário, gente. Se o Eduardo passou para o endossatário, olha só o que tem aqui. Se o cara do ar-condicionado passou para o cara que compra computador, vende computador, gente, o que está acontecendo aqui? Eu estou garantindo esse cheque, mas é só para você. Se você passar para um outro cara aqui, eu não estou nem aí. Daqui para frente, eu quero que se foda. Eu não vou garantir mais nada. Então, se o cara aqui, né, do ar, passou para esse aqui e colocou uma cláusula sem garantia, a cláusula sem garantia, gente, simplesmente é uma cláusula que vai estabelecer o seguinte: daqui para frente eu não garanto mais nada, eu só garanto para aquele que eu passei o título. É isso que é uma cláusula sem garantia. Gente, ó, realmente, essa aula é uma aula assim, ela é importante para quê? Para que você aprenda a linguagem dos títulos de créditos e se você acompanhar, é aquele sacrifício, né? São 2 dias de sacrifício por semana que nós temos aqui no nosso compromisso. E se você respeitá-la, eu acho impossível você não passar na prova da OAB. De verdade, na moral. Tá? É chato essa aula? É chato, não é legal. Mas, gente, são nomes. Até agora eu falei do quê? Eu falei de endosso e falei de aval. Não foi o que eu falei? Foi o que eu falei. Simplesmente eu falei isso daqui. O endossante é aquele que passa. O avalista é aquele cara que garante. Isso aqui. Certo? Ele garante. Ele garante uma pessoa. Ela pode ser específica ou não. Então, aqui eu tenho o endosso em preto, que é aquele específico, e o em branco, que é aquele que não é específico. Quando o aval é em branco, tecnicamente você beneficia o emitente, o cara que criou toda essa relação cambiária, o cara que emitiu o quê? A nota promissória, que emitiu a letra de câmbio, que emitiu o cheque, que emitiu a duplicata. Tá? Então, esse aqui é o emitente, esse aqui é o avalista em branco. É aquele cara que garante quem? Aquela pessoa que veio a emitir o título de crédito. Beleza? O endosso é simplesmente uma transferência de uma pessoa para outra. O endosso você assina atrás. Assinar atrás é assinar no verso do título. O aval é assinar na frente. O contrário de moral é amoral. Então, o contrário de verso é anverso. Então, gente, se o verso é a parte de trás, o anverso é a parte da frente. Ah, Rafael, eu não sou retardado, você não precisa demorar tanto assim. Gente, eu vou demorar sim porque essa é uma aula extensiva da bosta dos títulos de créditos. Então, eu vou demorar sim. Então, o verso é a parte de trás. O anverso é a parte da frente. Rafael, e se não tiver espaço na parte da frente, eu posso fazer um aval atrás? Sim. Você escreve o quê? Por aval. Porque a regra é que escrever na frente é endosso. Escrever atrás é aval. Se você escreve na frente, então você tem que colocar lá por aval. Desculpa. Se você escreve na frente, que é o anverso, já é um aval. Se você escreve atrás, a pessoa pode entender que é um aval. Ô, caralho, se você escreve... Ó, desculpa. Ó, por isso que eu gosto dessa merda aqui. Ó, se você escreve na frente, entende-se que é aval. Frente é aval.
Se você escreve na frente, eu entendo que é aval. Frente é aval. Se você escreve atrás, você entende que é endosso. Se você escreve atrás e coloca por aval, é aval. Você escreve seu nome atrás do título de crédito e coloca ali, por aval. Simplesmente você vai colocar assim, o título de crédito é esse aqui, ó. Esse é o título. Essa é a frente e essa é a parte de trás dele, tá? Essa é a parte da frente. Ô, caralho, desculpa a boca. Então nós temos aqui a parte da frente e a parte de trás, tá? Na parte da frente é aquela parte que você conhece, aquela parte assim, escreve normal. A parte de trás é a parte que fica em branco. Então se você coloca aqui, por exemplo, Rafael, você escreveu atrás. Isso aqui é o quê? Em regra é o quê? Endosso. Endosso. Eu estou endossando, eu estou passando... Lembra, gente, se você já passou um cheque na sua vida para uma outra pessoa, tá? Se você passou o seu cheque para uma outra pessoa, às vezes a pessoa fala assim, ô, escreve o seu nome fazendo um favor para mim. Você está endossando, tá? É um endosso. O endosso é quando você escreve o seu nome. O endosso acontece quando tem o nome do beneficiário. Tá, em regra, os títulos de crédito têm que ter o nome do beneficiário, por quê? Porque você não pode criar uma moeda paralela com o dinheiro em si, em espécie. Então, quando você emite um título de crédito, você já começa colocando naturalmente quem vai ser o beneficiário desse título de crédito. Quem que vai receber o título de crédito? Quem que vai ser o beneficiário desse título de crédito? Ah, vai ser tal pessoa? Tudo bem. Então, essa tal pessoa, ela pode passar para outrem? Ela pode passar para outrem. Caso ela queira, ela pode sim endossar. Ela pode passar o título para outra pessoa. Se eu escrevo aqui um título de crédito, um cheque, e eu coloco o beneficiário, a Yara, a Lara, vai, eu coloco a Lara Garcia. Ô, Lara, você é beneficiária. Rafael, blá, 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 beneficiário. Lara Garcia. Então, eu tenho aqui um cheque emitido e tem o nome do beneficiário. Essa é a regra, o nome do beneficiário. Ela pode passar o cheque para outro? Pode. Só que ela tem que escrever atrás para que você caracterize aqui o endosso. Então, se ela escreve atrás, ela endossou. Rafael, mas e se ela endossar e colocar aqui por aval? Por aval é porque ela vai ser o quê? Avalista. Ela se tornou aqui uma avalista. Avalista. Ela pode se tornar, não tem problema ela ser avalista, ela pode ser avalista. Ela transferiu o título de crédito e avalizou o título de crédito. Tá? Só que ela tem que avalizar e colocar o nome do beneficiário. Beleza? Se ela não colocar o nome do beneficiário, consequentemente, aquela pessoa que recebe benefício é quem emitiu o título. Quem? O Rafael. Rafael, já complicou para mim. Gente, não complicou. Eu só falei até agora aqui de transferência de títulos de crédito. Uma pessoa passou para outra, que passou para outra, que passou para outra. Tudo bem? Beleza? É só isso que eu falei até agora. Só isso que eu falei até agora. Só isso que eu falei. Rafael, qual que é a diferença de aval para endosso? Você já sabe algumas. Algumas diferenças você já sabe. E não é difícil. Tá? Não é difícil. O endosso é simplesmente uma transferência. Olha só. Nesse desenho aqui, ó, veja bem. Olha só, nesse desenho aqui, a Zenard, ela não é endossante de ninguém, ela só está avalizando o título de crédito. Ela está avalizando o título de crédito que foi emitido pela Amélia e, na verdade, ela colocou como beneficiário o Daniel, o D. Então, aqui tem um endosso em preto. Nada impede disso vir a acontecer. E nós temos vários codevedores. A Fernanda pode cobrar do E, do D, mas primeiro ela tem que priorizar, né, o avalista do D, depois C, B, e eu tenho o A aqui. E olha só, o T e o K, quem são T e K? T e K é o Tiago e a Karine. O Tiago e a Karine, gente, eles são avalistas simultâneos. Olha só, avalistas simultâneos. Então, isso aqui, ó, simplesmente são avalistas, ó, avalistas ao mesmo tempo. Avalista simultâneos. Tudo bem? Rafael, e se eu tiver aqui, vamos supor que eu tenha o Wellington avalizando o título da Karine. Se eu tiver o Wellington avalizando o título da Karine, eu vou ter um aval que aqui. Esse aval em roxo é um aval sucessivo. Isso aqui é um aval sucessivo. Simplesmente, ó, um aval sucessivo. Sucessivo. Esse é um aval sucessivo, gente. Tá vendo? Qual que é a diferença de aval simultâneo para aval sucessivo? O aval simultâneo é aquele em que você tem simultaneamente duas pessoas que garantem uma única pessoa. Certo? Duas pessoas garantindo uma. Aqui,
O aval sucessivo é aquele que acontece entre um avalista e outro avalista. Então, no aval sucessivo, o que você tem aqui? Simplesmente uma pessoa avalizando um avalista. Então, o aval sucessivo é o aval dado para um outro avalista. Certo? Fácil como tudo na língua portuguesa. Não é fácil porra nenhuma, é fácil sim. O problema são os nomes. Por isso que se você acompanhar, olha só, nem eu acredito que eu já estou falando há 40 minutos desse assunto aqui. A única coisa que eu falei até agora em 40 minutos, assustem-se, só foi transferência de um título para com o outro. E por que eu estou demorando? Porque essa parte ela é extremamente importante. Tudo bem? Alguém colocou aqui, Rafael, na ação de regresso, como é que funciona, né? A ação de regresso, entenda aqui, gente. Aqui você tem simplesmente a ação de regresso aqui. De Tiago para Karine, na cota à parte. Né? Se você foi avalista 100% de um título de crédito, você avalizou o título inteiro. Rafael, se eu avalizar o título inteiro, eu avalizei quanto? Se você avalizou o título inteiro, você avalizou 100%. 100%. Avalizei o título inteiro, 100%. Então, você garante 100% do título. Mas se são avalistas simultâneos, você tem direito de ação de regresso contra a Karine em 50%. Tá? Você pode aqui pegar da Karine 50%. Rafael, é possível aval parcial? É possível sim. O aval parcial é aquele que é dado integralmente com relação ao título ou somente com parte do título? Somente com parte do título. O aval parcial é aquele dado somente com parte do título. Rafael, o Código Civil não permite o aval parcial, você está equivocado. Gente, não sou equivocado. O Código Civil, ele é uma lei, mas nós temos a Lei Uniforme de Genebra também. Nós temos uma hierarquia de leis, nós temos leis especiais, nós temos uma interpretação sistemática. Quando eu falo interpretação sistemática, entenda, é uma interpretação do sistema. O sistema tem várias leis. E existe uma lei específica de títulos de créditos que permite o aval parcial. Você pode, sim, garantir somente parte da dívida do cara que é o devedor principal ou daquele endossante que precisou de um avalista. Tá? Olha só, nesse meu desenho aqui, verifique que nesse meu desenho aqui, ó, nada impede, opa, aqui, ó, nesse desenho aqui, tá vendo, ó, cadê um avalista aqui? Nossa, não tem nenhum avalista aqui? Ah, cacete, deixa eu desenhar, só desenhar outro, desenha outro aqui. Nesse exemplo aqui que eu tenho aqui, ó, novo exemplo, ó, nossa, ó, simplesmente aqui eu tenho A passando para B, que passou para C, que passou para D. Para de falar passar e fala A que emitiu para B, B endossou para C, C endossou para D, tá? Os endossos foram acontecendo, tá? Endossos foram acontecendo. Nada impede do último cara na cadeia cambiária falar o seguinte, ó, o C, eu só aceito o seu título de crédito se você tiver um avalista. Aí o avalista aparece. O avalista fala o seguinte, ó, eu sou o Wellington e eu só vou avalizar 50% desse título de crédito. Isso pode acontecer? Pode. O aval parcial. Aval parcial. Aí o D fala o seguinte, não, tudo bem, para mim já basta 50% da garantia. Então, o D confia no aval parcial. Aval parcial pode? Pode. Aval parcial pode. Agora entenda, gente. Se você me acompanhou até agora, me responde. Eu não vou sair daqui enquanto você não me responder. É possível endosso parcial? Não responda no geral, responda no particular para mim. Não responda no geral. É possível endosso parcial? Essa resposta ela é muito importante. Por quê? Porque se você não conseguiu responder, né, você tem que reassistir essa aula. Rafael, eu não estou aguentando nem ver a primeira vez, como é que eu vou ver 2 ou 3 vezes? Né? Gente, o endosso parcial não é possível. Porque se você prestar atenção nos meus desenhos aqui, eu coloquei que o endosso parcial é você passar, é você transferir um papel. Você não pode rasgar o papel no meio
e transferir só parte do papel. Então, na minha didática aqui, na minha forma de explicar, né, eu estou explicando para você da minha forma. Eu não estou explicando totalmente aprofundado, mas eu estou falando que endossar é transferir. Tá? O endosso é simplesmente uma transferência. Endosso translativo, né, é simplesmente um endosso normal. Esse é um endosso próprio, gente. É um endosso normal. Endosso próprio. O endosso próprio é um endosso normal. O endosso normal é aquele que você transfere o título e a titularidade. Esse é o endosso normal. O endosso próprio, ele é diferente do endosso impróprio. O endosso impróprio é diferente do endosso próprio. E o endosso impróprio é diferente do endosso próprio. O endosso próprio é só passar. Você coloca sempre um novo beneficiário, sempre um novo beneficiário, sempre um novo beneficiário. No endosso impróprio, não. O endosso impróprio, ele é simplesmente você colocar uma nova pessoa para cobrar. Então, você dá uma procuração para a pessoa, é o endosso mandato, ou o endosso calção. Né? O endosso mandato é você pegar o seu título de crédito, dar para o banco e falar, banco, eu quero que você cobre por mim. Quando você passa para alguém, esse alguém que vai cobrar por você. Então, eu tenho um endosso mandato. O endosso mandato é aquele que tem um novo cobrador, mas não é um novo beneficiário do título. Vocês estão me acompanhando? Ó, quem me conhece sabe que as minhas aulas não são assim, tá? Mas nesse momento é importante que eu fale da forma que eu estou falando aqui, né? Olha só, o endosso mandato é aquele que não é normal. O endosso normal é aquele que passa. Quando você passa de uma pessoa para outra, é o endosso translativo. É simplesmente passar, né, o título de uma pessoa para outra. Quando eu dou um cheque para você, você dá para o outro, que o outro dá para o outro, todo mundo vai dando o título, né? Vai transferindo o título. O último cara na cadeia cambiária é o beneficiário. Ele é o beneficiário. Esse é o quê? O endosso translativo, é o endosso próprio, é o endosso normal. O endosso impróprio é quando você tem um novo cobrador, mas esse novo cobrador não necessariamente é o novo credor. Desculpa, não é o novo beneficiário. Não é o novo beneficiário. O endosso impróprio é quando você tem simplesmente aqui, né, um endosso mandato. É o cara que tem a possibilidade de cobrar, mas ele não é o beneficiário. Aqui você pode colocar o banco, você pode colocar uma factoring. E o endosso calção, Rafael? O endosso calção é um endosso garantia. Né? O endosso garantia é o que, Rafael? É você transferir um título e esse título, ele é só uma garantia da sua dívida. Você deve? Sim. Você deve? Sim. Você vai garantir com o quê? Eu vou garantir com o título. Eu tenho um papel aqui que pode garantir, né, essa dívida que eu tenho para com você. Tudo bem? É o endosso garantia, o endosso calção. A calção é simplesmente uma garantia. O endosso calção é um endosso impróprio. Por que ele é impróprio? Porque o endosso próprio é a transferência da titularidade do crédito. O endosso calção é simplesmente trocar, passar de uma pessoa para outra. Não, o endosso calção é você continuar sendo titular do título, mas se der zebra na relação que você tem com alguém, aquele título irá garantir essa obrigação. Então, deixa eu mostrar para você aqui. Eu sempre gosto de desenhar, porque desenhando é mais fácil. Olha só, aqui eu vou separar, aqui nós temos o endosso parcial de um lado, e aqui desse lado aqui, desculpa, um endosso parcial é ótimo, né? Não tem endosso parcial. Nós temos um aval parcial, e aqui, ó, o que é um endosso calção? A, ele faz um contrato de empréstimo com B. Empréstimo. Ô B, o banco, me empresta um dinheiro? O banco fala assim, eu empresto, mas você tem uma casa para garantir? Não, não tenho uma casa. Você tem uma fazenda para garantir? Não, não tenho uma fazenda para garantir. O que você tem para garantir esse empréstimo? Eu falo assim, eu tenho um título de crédito. Ó, o A, ele tem um título. Eu tenho um título de crédito. Opa, que legal. O banco fala, que legal, você tem um título de crédito? Maravilha. Então, eu vou pegar esse título de crédito e vou me valer dele como sendo uma garantia. Ou seja, se você não pagar o empréstimo, eu vou ter esse título de crédito para mim. O título de crédito, nesse caso aqui, é um título de crédito calção. Né? É simplesmente o endosso calção. O A passou para o B. Tá? Aqui eu tenho o endosso calção. É simplesmente o quê? Simplesmente no endosso calção eu tenho
a transferência de título de crédito de uma pessoa para outra, mas não é transferir a titularidade, é simplesmente transferir o quê? Uma garantia. Eu dou para o cara, mas eu continuo sendo o titular daquele meu título de crédito. Gente, falamos até agora aqui por 50 minutos nessa aula super chata, mas olha só, o estudo, pessoal, é isso. Estudar é isso. Hoje é um dia que ele nunca mais vai ser em vão na sua vida, se você revisar esse conteúdo. E o título de crédito é algo que você viu na sua faculdade por 6 meses. Depois que você se formou, pode ser que tenha sido 1 ano, 6 meses, 10, 15, 20, 27 anos. O aluno mais velho que eu tive aqui, um aluno formado há 27 anos atrás. Há 27 anos atrás é um pleonasmo, tá? Porque se eu já usei o verbo haver no sentido de passado, eu não preciso falar atrás. Então, há 27 anos. O cara mais velho que eu tive aqui, na verdade não, né? Na época era 27 anos, né? Eu tinha 29, o cara tinha se formado em 1988, na Faculdade de Toledo. Em 1988. Eu tinha 2 anos de idade. Em 1988 foi o ano que o Seu Madruga morreu, do Chaves, tá? Ele morreu em 1988, Seu Madruga do Chaves. Se você não sabia, agora está sabendo e não muda nada na sua vida. Mas olha só, entenda. O cara mais velho que eu tive como sendo meu aluno aqui é um cara que se formou em 1988. Gente, para ele, título de crédito foi legal? Não, não foi. Ele não decorou, não sabia, não entendia. Talvez ele sabia de alguma coisa, talvez ele não sabia de alguma coisa. Essa é uma aula que ela só serve para você, né, entender essas coisas básicas aqui. E se você ter o sustentáculo dessas coisas básicas, eu posso te garantir que você acerta questões de magistratura, de Ministério Público, de Defensoria. Mas você precisa dessa... Eu tô te falando. Porque tudo que eu for explicando, tá, vai ser acrescentado com os detalhes. Mas eu preciso dessa primeira etapa. Essa primeira etapa é uma etapa aqui que a única coisa que eu falei até agora foi de endosso e aval. Você acredita nisso? Até agora eu só falei que uma pessoa passou para outra pessoa. Só isso que eu falei. Teve uma pessoa que perguntou aqui, Rafael, esse cara aí passou na OAB? Mano, nem pergunta isso aí pra mim, né? Você tá de brincadeira. Você tá achando que eu tô aqui fazendo o quê? Zoeira, mano, tô brincando. Claro que ele passou, né, meu irmão? Claro que ele passou. O único problema é que ele tinha tanta ação já que ele não podia dar depoimento pra mim. Eu falei, filha da puta, eu não posso falar o nome dele aqui sem querer, né? Falei, cara, você podia ter o depoimento que ia me deixar milionário e você não vai fazer essa porra desse depoimento? Ah, eu não posso porque eu já tenho muita ação previdenciária. Eu sei que ele tem muita ação previdenciária já e ele não tinha, né, como fazer. Ele não podia simplesmente fazer um depoimento, né? Ah, eu passei na prova do OAB agora. E ele já tem lá 1.500 ação previdenciária. Pensa. Meia da merda, né? Ah, Rafael, você deu aula para um cara que já tinha ações? Ele estava cometendo infrações na OAB? Tava. Isso é problema dele, não é problema meu. O que eu fiz é o quê? Fazer ele passar na prova do OAB. Tá? Cada um sabe o que faz da vida dele. Cada um faz o que sabe o que faz. E eu acho que não tem problema nenhum, aí. Se o cara está ganhando dinheiro, não está prejudicando ninguém. Não está roubando, não está matando, aí. Ah, Rafael, ele está infringindo o estatuto. Ah, beleza, mas é uma coisa dele. Vai lá, advirta o cara. Advertência. Né? Advirta. Suspenda o cara. Suspender o quê? Não vai ter suspender, porque ele não é advogado, não tem como suspender na época. Vai excluir da onde? Vai excluir do quê? Você não tem como excluir o cara, não é advogado, vai excluir da onde? Tá? Então, na verdade, ele fez o que... Certo ou errado, gente, cada um sabe o que faz, tá? Pensa bem, um cara que entende das coisas, lá no Amazonas, no Amapá, ele tem que ajudar os velhinhos mesmo lá, e ninguém... Lá é tanta gente conversando que vai saber o que, né? Mas é isso aí. Ó, caímos aqui 2 alunos nessa aula maravilhosa, hein? Aguenta aí, gente, aguenta aí. Essa aula é maravilhosa. Daqui 6 minutos vai dar 1 hora de aula, né? 1 hora de aula daqui 6 minutos. Bom, maravilha, gente. Até agora eu falei com vocês aqui, falei sobre as transferências dos títulos, endossantes e avalistas. Nossa, gente, olha só. Eu falei simplesmente aqui, né, algumas coisas que sim, que são fáceis, mas elas são necessárias para você acompanhar o raciocínio das outras coisas, tá? Felizmente ou infelizmente é isso. Bom, só para ter um feedback aqui. Isso aqui que eu falei, todo mundo dominava, todo mundo comandava isso aqui? Rafael, eu comandava, eu dominava. Isso aqui eu trabalhei no banco 17 anos. Não dominava. Não dominava. Beleza. Mas faz sentido? Tem alguma coisa que eu falei aqui que destoa da lógica? Não. Não destoa da lógica. Estamos na lógica. Agora você precisa o quê? Decorar a lógica, entender a lógica, pegar as palavras e verificar como é que funciona, e aí você continua,
né, realmente entendendo a logística de tudo aqui. Por exemplo, muitas pessoas gostam de perguntar, Rafael, qual que é a diferença de endosso e aval? Aqui tem diferença de endosso e aval. Rafael, mas essas diferenças são muito simples. Não são simples, elas são essenciais. Rafael, qual que é a diferença de endosso e fiança? Uai, endosso e fiança é assim, simplesmente, de endosso e fiança não, vai, de aval e fiança. Rafael, qual que é a diferença de aval e fiança? É simples a diferença de aval e fiança. O aval, ele trata de quê? De títulos de créditos. Títulos de créditos. Esse é o aval. Ele trata de títulos de créditos. Não é? Estou aqui, ó, falando sobre título de crédito. Tá? A fiança, ela vai se conectar com um contrato. Um contrato. Um contrato feito entre A e B. Ou entre C e D. Outra diferença, né? Outra diferença. Nós temos a diferença aqui também, ó. Qual que é a diferença? A diferença é que a fiança tem benefício de ordem. Olha só, outra coisa, outra diferença aqui. No aval, eu não vou falar disso agora não, vai. Ó, não vou falar disso agora não. Porque tem que ser fácil a aula, não pode ser difícil, tá? A diferença entre aval e fiança. A primeira é essa daqui. O aval, ele vai tratar de relações cambiárias e a fiança, ela trata aqui de um contrato, tá? Um contrato entre A e B. Aqui nós temos aqui simplesmente um contrato. Tudo bem? Essa é uma diferença entre avalista e fiador. Tranquilo? Outras diferenças que nós temos. Por exemplo, qual que é a diferença entre endosso e cessão de crédito? Gente, ceder um crédito é relacionado também com contratos. Por exemplo, o meu avô, ele tem usufruto de uma terra. Às vezes ele quer passar o usufruto daquela terra para um beneficiário. O que é usufruto? Usufruto é dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro é uma espécie. O que é usufruto? Usufruto, assim, todos os meses, o meu avô pode receber um valor da usina. Ele pegou lá a herança do avô dele, e aí ele não sabe mexer com nada de gado. Então ele fez o quê? Ele pegou a terra dele e passou para a usina. A usina paga todo mês para ele um valor sobre cada alqueire de terra. Vamos supor que a usina paga para ele lá no total 50 mil reais por mês para usar as terras para plantar cana. Ele tem usufruto sobre aquela propriedade. Ele está usufruindo aquele valor mensal. Isso é o quê? Se ele pegar esse valor desse usufruto e passar para outra pessoa, ele não está passando um título, ele está passando o quê? Um direito, realmente um contrato inteiro, um valor que vai vir todos os meses ali. É uma cessão de crédito. A cessão de crédito, eu passo aqui o valor referente a um contrato. O endosso, eu simplesmente estou passando aqui o quê? Um título de crédito. Eu estou passando simplesmente um título de crédito. Simplesmente eu estou passando um título de crédito. Tá? Então, na cessão de crédito, eu tenho aqui a transferência, né, de um contrato inteiro, de um direito, eu transfiro aqui um direito, né? E aqui, simplesmente, no endosso, eu estou transferindo simplesmente o quê? O título, um papel. É uma relação cambiária aqui, é um câmbio. O que é câmbio, Rafael? Câmbio é troca. O câmbio do seu carro não troca? Então, ó, câmbio. Uma pessoa passando para outra. Uma troca. Tudo bem? Uma troca. Tranquilo? Maravilha. Rafael, eu não entendi nada. Não, alguma coisa você entendeu. O endosso é a transferência, ó, passar. Ó, a diferença entre endosso e cessão de crédito é o quê? O endosso é algo mais simples. A cessão de crédito é algo mais complicado. Certo? Simplesmente é isso. Nós temos o endosso e temos cessão de crédito. Temos avalistas e temos fiadores. Tá? Então nós temos esses fluxos aqui. Rafael, vamos lá. Vamos continuando aqui esse conteúdo, né? Tá acabando já, pessoal. Tá acabando. Tá acabando o quê, Rafael? O que tá acabando aqui? Ó, eu estou mencionando essas coisas para vocês, tá? Nós temos aqui, eu vou tratar com vocês sobre o cheque, vou fazer uma página sobre o cheque, uma página sobre sobre a nota promissória, uma página sobre a duplicata e uma página sobre a letra de câmbio, tá? Assim, a letra de câmbio é o que tem de mais importante. E aí nós temos os títulos, né? Você tem aqui letra de câmbio, nota promissória, cheque, e você tem o quê? A duplicata. Você tem o quê? Eu já falei sobre avalista, já falei sobre endosso, né?
Já falei sobre essas coisas. Endosso em aval. Já falei aqui. Não falei? Falei. Então, ó, começa a ver a logística que você começa a entender. Ó, aqui nós temos divisões. Né? Divisões. Essa bosta dessa divisão tá horrível isso aqui. Ó. Como é que eu faço para fechar isso aqui? Bonito. Não vai ficar bonito, não. Vai ficar feio mesmo. Ó, aqui eu tenho, né, os títulos de créditos. E eu tenho endosso e tenho aval. Aí eu gostaria de perguntar para você. Existe aval na letra de câmbio? Sim. Existe aval na nota promissória? Sim. Existe aval no cheque? Sim. Existe aval na duplicata? Sim. Simplesmente sim. Rafael, existe endosso na letra de câmbio? Sim. Existe endosso na nota? Sim. Existe endosso no cheque? Sim. Existe endosso na duplicata? Sim. Existe. Rafael, isso é o quê? Isso é transferência de um título, é uma pessoa passando para outra. É simplesmente isso. Simplesmente isso. Ah, Rafael, entendi. Isso é fácil? Isso é fácil. Como tudo na língua portuguesa. Isso aqui são as coisas que nós tratamos até agora. Rafael, você não falou sobre aceite, né? Não, não falei sobre aceite. Não falei sobre aceite. Então, o que é o aceite? O aceite é alguém aceitar pagar. Ah, igual no banco, né? O banco aceita pagar, porque o banco é o cara que tem que pagar o título de crédito, né? Não, o banco não aceita pagar. O banco, ele fez um contrato prévio com o cara que tem a conta no banco, né? E nesse contrato prévio, ele estabeleceu ali o quê? Ele fez uma abertura de conta corrente e existe ali um contrato, um título vinculado. Então, o banco, naturalmente, por prestar um serviço para você, mexendo com os dinheiros que você possui, ele te dá uma folha de papel que representa esse dinheiro, que é um título de crédito denominado cheque. Então, naturalmente, o banco não precisa dar aceite. Ele não precisa aceitar que ele vai pagar alguma coisa para alguém. Ele já fez esse contrato prévio anteriormente. Então, o caso do cheque não necessariamente precisa de aceite. Por quê? Porque o cheque já é um contrato, né, já é tecnicamente um contrato em que você tem ali a previsão de que a circulação do título presume o pagamento pelo banco. O próprio banco vai pagar. Então, o banco vai pagar, então ele não faz o tal do aceite, porque você tem um contrato ali. Então, não tem esse tal do aceite. Agora, olha só que coisa interessante, né? O que é o aceite, Rafael? Eu não entendi o que é aceite. Aceite é assim, ó. Veja bem, deixa eu explicar para você o que é aceite. Eu dei aulas particulares para Ana Glicério. Dei aulas particulares para Ana Glicério. A Ana Glicério falou, Rafael, beleza. Então, ela fez um processo de coach comigo, ela pagou ali, vai, R$3.600 para ficar comigo 6 meses, particular. Só eu e ela, né, com os conteúdos. Ela me pagou. Ela não pagou, não. Ela falou que ia pagar. 3.600. Eu falei, Ana, depois você paga. Aí, a Angélica falou, Rafa, eu tô comprando uns livros aqui numa biblioteca lá, numa livraria. Você quer que eu compre alguns para você? Eu falo, Angélica, compra aí, pode comprar sem problema nenhum. A Angélica compra um monte de livro para mim. Eu falei, bem, a Ana Glicério teve aulas particulares comigo e me deve R$3.600. A Angélica compra tanto livro para mim que realmente deu um valor de R$3.600. Então, olha só, a Ana Glicério deve para mim 3.600 e eu devo para a Angélica 3.600. Olha que coisa legal. Agora, veja bem, a Angélica, ela gosta muito de mim. Aí eu falo, Angélica, é o seguinte, ó, ao invés de eu te dar esses R$3.600, eu vou emitir um título de crédito, eu vou escrever num papel aqui, respeitando algumas formalidades da Lei Uniforme de Genebra, né? Eu vou respeitar algumas regras aqui. E é o seguinte, ao invés de você cobrar de mim, cobra da Ana Glicério. A Ana Glicério, ela foi minha aluna num processo de mentoria para estudos particular. Então, cobra dela. Faz sentido? Lógico que faz. Se a Ana Glicério deve 3.600 para mim e a Angélica, ela é credora de 3.600 meus, para que eu dou o dinheiro para a Angélica? É mais fácil o quê? A Ana Glicério dá o dinheiro para a Angélica. Agora eu pergunto, Ana Glicério, você aceita pagar a Angélica? A Ana Glicério pode ou não aceitar, porque a Ana Glicério nem conhece a Angélica. Ela nem sabe quem que é a Angélica. Então, por que ela tem que aceitar pagar um papel que ela nem sabe quem que é o credor? Então, eu quero que você entenda. Na letra de câmbio, o aceite, ele acontece? Sim, ele acontece, mas ele é facultativo. Olha só, ele é simplesmente facultativo.
facultativo. Inclusive, ele pode ser parcial. Ela fala, Rafael, tudo bem, eu até aceito pagar, mas eu só pago 1.800 para ela. Então, eu tenho um aceite facultativo e ele pode ser parcial. Fácil para você? Como tudo na língua portuguesa. Agora, entenda, gente. Então, olha só. Na letra de câmbio, o nome disso que eu falei é letra de câmbio. Você tem aqui o Rafael. Você tem aqui a Glicério, que foi a pessoa que teve aulas particulares. Você tem a Angélica. Né? Então, olha só. A Glicério deve para o Rafa 3.600. E a Angélica, né, é credora do Rafael de 3.600. Então, o Rafael deve para a Angélica 3.600 e a Ana Glicério deve para o Rafael 3.600. Então, aqui você tem o Rafael como sendo o cara que emitiu o título, emitente, ele emitiu. Rafael, emitente, é a mesma coisa o cara que saca. Quem saca é o sacador, certo? Sacador, subscritor. Na nota promissória você fala mais subscritor. O Rafael é aqui, né, o devedor para com a Angélica. Então, o Rafael emitiu o título de crédito para a Angélica. Angélica, ó, cobra da Ana Glicério, talvez ela aceite pagar. Então, aqui pode ser que tenha um aceite. Simplesmente, a Angélica, ela pode cobrar a Ana Glicério e a Ana Glicério pode aceitar. O aceite ele pode ser parcial ou total. Pode ser parcial e ele também é facultativo, gente. É facultativo, tá? Veja bem, isso aqui é o endosso. O endosso tem uma relação de 3 pessoas. Você tem aqui o sacado é a Glicério. Esse é o sacado. Rafael, igual no cheque, né? Não é igual no cheque, cacete. Por que não é igual no cheque? Porque no cheque não tem, né, um caso de aceite. É obviamente que no caso do cheque você tem também Rafael, você tem o banco e você tem o credor. O Rafael é o devedor, o emitente. Ele sacou o cheque. O credor, ele é o beneficiário. O beneficiário é o cara que toma. O tomador. O toma é o beneficiário. Ele é o credor. Certo? E ele vai pegar o dinheiro onde? Ele vai pegar no banco. Ele pega no banco o dinheiro na boca do caixa se o cheque não tiver cruzado. Porque se o cheque estiver cruzado, ele tem que depositar numa conta específica. Tá? Então, olha só. Essa relação aqui é uma relação do cheque. Opa. Essa aqui é uma relação do cheque. Uma relação do cheque. Ó. Relação do cheque. Tá? Essa aqui é uma relação da letra de câmbio. Isso aqui, ó, letra de câmbio. Tá? Qual que é a diferença? Quase nenhuma. Tem 3 pessoas na relação. Acontece que no cheque não se fala em aceite. Por quê, Rafael? Porque não, cara. Porque o aceite, ele é algo, né, que é inerente ao próprio contrato na conta corrente que você faz com o banco. Tudo bem? É normal, é uma coisa normal. Então aqui não tem aceite, veja bem. Então você não tem aceite no banco, tá? Não tem aceite no cheque aqui, não tem aceite no cheque. Rafael, e na nota promissória? Na nota promissória também não tem. Por quê, Rafael? Porque na nota promissória, entenda, gente, a nota promissória, ela é o quê? A nota promissória é uma promessa de pagamento. A nota promissória é uma nota que promete. Nota promissória é uma nota que promete. Então, se eu emito uma nota para você, Rafa, emite uma nota para você. Você é o tal do eu, o aluno. Né? Você é o aluno aqui. Gente, Rafael emitiu para mim uma nota promissória. Ele está prometendo pagar. Gente, se eu estou prometendo pagar, você está com a nota aqui. Você vai vir aqui para mim, Rafael, você aceita pagar? Jamais, não faz sentido nenhum isso aqui. Como assim você vai perguntar para o Rafael se ele aceita? Não faz sentido. O Rafael é o quê? Ele emitiu uma nota promissória. Então não tem por que ele aceitar ou não pagar. Não faz sentido algum ter aceite na nota promissória. Rafael, eu não sei o que é aceite. Você sabe sim. Aceite é uma expressão que demonstra que alguém vai aceitar ou não pagar aquela dívida de um título de crédito. Isso que é um aceite. Bom, eu não sei se você entendeu, mas foi dito esse pedacinho aqui
que eu acho, pessoal, que é um pedacinho muito importante, tá? Veja bem, essa aula aqui, uma aula que eu demorei aqui até agora 1 hora e 10 minutos para explicar, eu acredito que seja um conteúdo muito importante. Ele foi simples, até agora foi simples, não foi difícil, mas, assim, entenda, gente. Cara, isso aqui é trivial, mas é essencial. É um trivial essencial. Olha só, respira fundo aí e vamos rever tudo que nós vimos. Ótimo, né? Rever o que vimos é isso aí mesmo. Vamos rever tudo que nós vimos. O que nós vamos rever aqui? Nós vamos rever o conteúdo de 1 hora e 10 minutos até agora, né? E é importante para que nós tenhamos aqui uma paz, uma tranquilidade, e você vai ver que faz sentido o que nós estamos falando aqui. Eu vou falar, pessoal, de muita coisa ainda, tá? Eu imaginei que eu fosse matar hoje título de crédito, e talvez essa aula tenha sido uma aula meio maçante, tá? Mas vai ficar melhor, posso garantir para você que vai ficar melhor. Mas eu precisava ficar enrolando nesses termos técnicos aqui. Eu não gosto de enrolar nessas coisas, mas acredito que tenha sido importante. Por quê? Porque faz sentido. E assim, é algo que se você dominar, o resto flui. Se você não dominar, o resto não flui. Tá? Por quê? Porque quando eu falar naturalmente as expressões avalista, credor, beneficiário, tomador, sacador, sacado, esses nomes, sacado, esses nomes têm que fluir para você. Então vamos lá, respira fundo. A gente faz essa revisão de 5 minutos e a gente acaba essa aula. Eu não tratei das 15 questões, então, não deu tempo de tratar das 15 questões, né? Não que eu tenha calculado mal o tempo, mas eu acredito que vai ser mais proveitoso assim se nós fizermos em 2 etapas. Não tem problema algum. Nós temos tempo? Infelizmente nós temos tempo, porque não tem prova da OAB, tá? Mas vocês que estão aqui firmes e fortes, aguentando essa aula chata pra caralho aqui, nós vamos aproveitar muita coisa, tá? E esse fluxo desse raciocínio, ele é importante. Pode acreditar que a hora que você... Cara, vai na minha. Olha só. Então, o que é o título de crédito? É um papel que representa um valor. Isso que é o título de crédito. Olha que letra maravilhosa. Tá? A ideia é não criar uma nova moeda. Então, por isso que eu sempre tenho que ter o beneficiário do título de crédito. Tem que ter o beneficiário. Tudo bem? Mas o endosso em branco, no endosso em branco eu transfiro, eu não falo quem que vai ser beneficiário. Tudo bem. No endosso, entenda, a partir do B é endossante, mas o A não é endossante. O A, ele é o emitente. O A, ele emitiu o título de crédito, ele criou o título de crédito, ele criou o cheque, a nota promissória, ele criou a letra de câmbio duplicata. Esse é o emitente. O emitente não é o endossante. O primeiro endossante é o primeiro beneficiário. Aí ele endossa para os demais e vai endossando e assim sucessivamente. Haverá aqui sucessivos endossos, tá? Vários endossos aqui, tudo bem? O endossar em branco é você passar o título e esse título pode continuar sendo passado aqui à vontade. Endossar em preto é você colocar quem que está recebendo o endosso, tá? Estou endossando especificamente para tal pessoa. Ah, mas você não tinha falado isso, mas vai tomar no cu, não preciso falar. Se eu falei que aval em preto é que tem um nome, e aval em branco é que não tem um nome, o endosso em preto ele é o quê? É uma nova forma de endosso em preto? Não, é uma coisa que eu estou passando colocando o nome do outro cara. O endosso em preto é isso, tá? Então, endosso em branco, endosso em preto, tá? Beleza? Você tem também o quê? Você tem o endosso próprio e o endosso impróprio. Tá? O endosso próprio é aquele que você tem simplesmente a transação, né? O título de crédito ele vai ser translativo, ele passa de um lugar para o outro. O endossante é aquele que passa, o endossatário é o que recebe. E você pode ser simultaneamente endossante e endossatário. O endosso impróprio é aquele cara que você cria uma forma de ter uma procuração para cobrar, para protestar. E o endosso calção é aquele cara que garante um título de crédito. Ele vai garantir. O título de crédito vai garantir um contrato, na verdade. Você viu aqui o aval simultâneo é quando tem 2 pessoas garantindo uma única beneficiária, 2 avalistas. O endosso sucessivo é aquele que tem um avalista avalizando outro avalista. O aval ele pode ser parcial. Você pode simplesmente avalizar apenas parte do título de crédito. Você não precisa avalizar 100% do título. Você pode avalizar simplesmente parte do título de crédito, sem problema algum. Tudo bem? Maravilha. Fácil como tudo em língua portuguesa. Você viu que existe o endosso garantia e o endosso sem garantia. Quando você coloca uma cláusula sem garantia, é porque você está endossando e você está dizendo o seguinte: o F eu garanto para você, mas para os demais eu não vou garantir. Se você vier a passar o título para outras pessoas, eu não estou nem aí. Vai morrer aqui.
Essa cláusula, pessoal, é importante que essa cláusula sem garantia é uma cláusula que ela serve para quem escreveu a cláusula. Eu não estou dizendo que o F não possa cobrar o D ou o C. A Fernanda pode cobrar o Daniel, pode cobrar o Carlos, o Bruno e a Amélia. Desculpa, ela pode cobrar, a Fernanda pode cobrar o Eduardo, o Daniel, ela pode cobrar todo mundo. Agora, esse Gabriel aqui, esse Henrique, sei lá, essa Yara, ninguém pode cobrar outras pessoas que não se... Ninguém pode cobrar o Eduardo, porque o Eduardo colocou uma cláusula sem garantia. Ele falou, ó, eu garanto até aqui. Depois eu não garanto mais. O que foi? Por que ela é muito pesada? Muito pesada? Apareceu, deixa eu pegar. Gente, ó, a Vandona, olha o tamanho disso aqui. Ó, olha minha linda. Ai, que gostosa, Rafa. Fel, no meio de uma aula de título de crédito, você vai mostrar a tua Vandona? Eu vou. Olha só. Vandona, olha lá, olha lá, olha lá. Uai. E ela não gostou não, gente. Não gostou de ficar aqui, não. Não gostou. Ela enroscou em alguma coisa e saiu vazada. Ó, bom, falei. Rafael, você interrompeu a aula, né? Interrompi, desculpa, gente. I'm so sorry. Mas, ó, vamos lá, volta pra cá. Então, vamos lá. O que eu falei aqui? O endosso sem garantia. Desculpa, o endosso com cláusula sem garantia é aquele que leva-se em consideração o endossante e o endossante falou o seguinte, ó, eu não vou garantir ninguém que não seja você. É isso aqui. Co-obrigados, os co-devedores, são endossantes e avalistas? Sim. Mas o avalista não necessariamente é endossante. O avalista pode não ser endossante. Tá? Esse avalista aqui não é endossante, nem esses dois aqui, ó. Às vezes você endossa, você pode endossar, fala o seguinte, não, eu vou avalizar esse título de crédito também. Você pode também, nada impede, tá? Nada impede. Depois nós vimos o que aqui? Nós vimos aqui, eu desenhei aqui, comecei a colocar aqui a expressão por aval, né? O endosso é aquele assinado atrás, né, do título. O aval é assinado na frente, a frente é o anverso do título. Só que nada impede você fazer um aval atrás. Basta que você coloque aqui a expressão aqui, ó, por aval. Você colocou por aval, né? Você simplesmente avalizou o título de crédito, mesmo escrevendo atrás. Tudo bem? Beleza? Então você passou o título de crédito, frente, atrás, beleza? Aí eu coloquei aqui uma lógica da possibilidade de um aval parcial, nada impede da existência de um aval parcial, tá? Coloquei aqui no desenho aqui um título de crédito em que está garantindo um contrato. Então nós temos aqui um endosso calção, tá? Você tem aqui a diferença de aval e fiança, que eu não expliquei muita coisa, mas basicamente o aval ele trata dos títulos de crédito, a fiança ela está relacionada com contratos. Assim como o endosso, ele trata da transferência de passar um título para outra pessoa, tá? E aqui nós temos a cessão de crédito que ela está conectada com o contrato. Gente, existe também o endosso que é feito após o vencimento do título, tá? O endosso feito após o vencimento do título, ele pode acontecer, nada impede também, tá? Nós temos também o endosso tardio, que é você transferir um título de crédito depois que ele já venceu, depois que já foi protestado. Então você tem aqui a transferência, mas aí muda as coisas. Bom, só para você não chorar com essa aula chata pra caralho aqui, nós falamos o quê? Eu coloquei aqui, eu cliquei aqui sem querer. Desculpa. Ó, aqui nós temos aqui uma tabelinha em que eu coloquei aqui. Aqui, obviamente, tem que ter o aceite, né? Tem que ter o aceite aqui também, na duplicata. Então, nós colocamos aqui o quê? Aval, endosso e aceite, tá? Letra de câmbio, nota promissória, cheque e duplicata. Eu coloquei aqui por cima que é uma letra de câmbio. A letra de câmbio nada mais é do que 3 pessoas envolvidas na relação. Você tem o sacador, que é o emitente. Você tem o beneficiário, que é uma pessoa que vai pegar esse título de crédito. Gente, o beneficiário na letra de câmbio, ele pode endossar? Me responde. Você está aqui comigo até agora? Se você está aqui comigo até agora, ele pode endossar? O beneficiário pode endossar a letra de câmbio? O beneficiário pode endossar? Claro, gente, é um título de crédito, é um papel que pode ser transferido. A letra de câmbio é um papel. Então, a Angélica ela pode transferir esse título para quem? Para a livraria.
em que ela comprou os livros do Rafael, ela pode transferir, nada impede. Rafael, a livraria pode transferir para a editora? Claro que pode, ela pode transferir para a editora, nada impede. Eu tenho aqui o quê? Simplesmente endossos, endossos, endossos. Nada impede da livraria falar o seguinte: ô Angélica, eu até pego essa letra de câmbio, mas eu quero uma avalista. Então a Angélica chama o quê? Chama a Rita. Chama a Rita para ser o quê? Avalista. Então a Rita vai ser a avalista. E essa avalista aqui, ela pode ser uma avalista parcial dos 3.600. Pode ser. Nada impede isso aqui acontecer. Tá? Rafael, isso aqui é importante para quê? Isso aqui é muito importante. Isso aqui que eu estou explicando é muito importante. Importante para quê, Rafael? É importante porque nós vamos tratar depois de prescrição nos títulos de créditos. E você saber aqui a ordem das coisas é muito importante. Saber quem que é o sacado, quem que é o sacador, né? Quem que é o avalista. Nada impede do Rafael ter avalistas também. Nada impede da Ana Glicério, que é a devedora principal aqui. Por que ela é a devedora principal? Porque ela aceitou pagar. Tá? Nada impede da Ana Glicério ser o quê? Ela tem uma avalista também, ela pode ter uma avalista. O avalista dela pode chamar o quê? Pode chamar Pietro, a avalista dela. Tá? Nós temos aqui várias avalistas, nós temos várias pessoas aqui, endossantes, avalistas. Gente, ó, me fala, nesse desenho aqui, tá? Eu vou falar de novo, a gente acaba essa aula aqui. Faz sentido? Faz sentido? Avalistas, endossantes? Você sofre para entender a diferença de endossante e avalista? Não. Rafael, eu sofro, mas você sabe o que é um avalista, sabe? Você sabe o que é um endossante, sabe? Você consegue ver em uma mesma relação cambiária endossantes e avalistas? Consegue. Você consegue. Você sabe que endossantes e avalistas são coobrigados? Sim, você sabe. Você sabe que um avalista, ele não necessariamente é um endossante? Sim. Você sabe que um avalista não precisa ser endossante. O avalista, ele simplesmente pode garantir. Você sabe o que é um avalista, o que é um aval simultâneo? Sabe? O aval simultâneo são várias pessoas avalizando um único cara. O aval sucessivo é aquele que avaliza um outro avalista. O aval em preto é aquele cara que você avalizou escrevendo que você está garantindo a dívida dele. O aval em branco é aquele que você só está garantindo o emitente, o subscritor, o cara que sacou, o que lançou o título de crédito. Tá? Maravilha? Bom, agora olha só. Olha só como que é importante, né, essa lógica toda. Gente, ó, para acabar, eu sei que eu estou demorando aqui, mas, ó, só para você verificar aqui rapidinho, tá? Rápido. Ó, só para fluir. Um cheque no valor de R$3.000 foi sacado numa data. Gente, sacado é o quê? Ele foi emitido, tá? Ele foi sacado. Quem emitiu foi o sacador. Então, ele foi sacado numa data específica. Na praça tal, Estado do Amapá, para pagamento no mesmo local de emissão. 10 dias após o saque, 10 dias após a emissão, o beneficiário passou para outra pessoa. Ele endossou para outra pessoa. Este, no mesmo dia, apresentou o cheque. Quem que é este? O endossatário. O endossatário é o novo beneficiário. No mesmo dia, ele apresentou o cheque ao sacado para pagamento. O sacado é o banco. O banco tem um contrato de conta corrente com o emitente. O emitente é o cara que sacou o título de crédito. Mas houve devolução ao presente por insuficiência de fundos. Maravilha. Mediante declaração do sacado. O sacado é o banco. No verso, na parte de trás do cheque. Esse é o enunciado. Outro enunciado. Fontoura Xavier sacou, emitiu. Ela criou uma letra de câmbio, a ordem. A ordem é por quê? Porque eu estou mandando uma ordem para a Ana Glicério. Ana Glicério, você quer pagar a Angélica? Você deve 3.600. Ela pode aceitar ou não. Então, Fontoura Xavier sacou uma letra de câmbio no valor de 20.000 em face de Sales, pagável à vista. É pagamento à vista, indicando como beneficiário a Angélica, a Rezende Costa. É isso aqui, com base nos dados e na legislação sobre letra de câmbio. Assinala incorreta. Glória vendeu um automóvel para Valente. O pagamento foi realizado em 4 notas promissórias. Vencimentos de
4 meses. Os títulos, os papéis que garantem a dívida foram endossados, foram transferidos em branco. Não teve o nome do beneficiário. Eles podem ser transferidos e transferidos e transferidos, mas sumiram, foram extraviados. O que acontece? Na duplicata, é um papel de compra e venda. Entende-se por protesto por indicações o quê? Alguém protestou o não pagamento. Alguém protestou a falta de aceite. Alguém protestou a não devolução da duplicata. Sobre a distinção de endosso e cessão de crédito, assinar a afirmativa correta. A cessão de crédito é a forma de transmissão de títulos? Não. Não é. Endosso é a forma de transmissão de títulos, não a ordem? Não, não é. Tá, não é. É o contrário isso aqui. A cessão de crédito ao cessionário, quem recebeu, pode ser parcial ou total? Pode. Enquanto o endosso deve ser feito no valor integral? Sim. Sim. A eficácia do endosso em relação aos devedores do título depende da notificação? Nós vamos ver isso daqui, tá? Mas entenda a importância do conteúdo. Uma letra de câmbio no valor de R$13.000 foi endossada por Pilar. Então, uma letra de câmbio pode ser endossada? Pode. Tá? Com cláusula de mandato. Sabe o que é uma cláusula de mandato? Sabe. Cláusula de mandato é a cláusula o quê? Que estabelece que agora uma nova pessoa, ela não é titular, mas ela pode cobrar. Não houve o pagamento no vencimento. A cambial, o que é cambial? É a nota, né? No caso aqui, a letra de câmbio. Ela foi apresentada a protesto pelo endossatário. Quem que é o endossatário? É o cara que recebeu o endosso. O endosso mandato, né, é aquele endosso impróprio, é aquele endosso em que você tem, né, não a transferência da titularidade, mas sim a possibilidade de cobrança. Houve, né, escritura, né, no registro de protesto. Então, foi lavrado, foi copiado e registrado o protesto pelo tabelião. 10 dias após o protesto, alguém aceitou a letra de câmbio. O aceitante, né, a Ana Glicério, ela compareceu ao tabelionato e apresentou declaração que concordava, né, com o endossante da letra de câmbio, com a identificação do título e firma reconhecida. Rafael, essa ficou difícil para mim. Lauro emitiu nota promissória com vencimento a dia certo, favor da sociedade empresária. Embora o título esteja assinado pelo emitente, nele não constam data e lugar da emissão. Há cláusula de juros. Nós temos juros remuneratórios e juros moratórios. Juros moratórios todos têm direito. Juros moratórios é aquele juro pela demora. Mas será que todos têm direito a juros remuneratórios? Depende, né? Maravilha. Maravilha. Outra aqui. Feijó recebeu de Moro um cheque com cruzamento especial. Cruzamento especial é aquele que eu coloquei lá. Eu cruzei o cheque e coloquei o nome Itaú no meio, tá? No valor de tantos R$1.000. O que é esse cruzamento especial? Nancy, empresária individual, ela contraiu um empréstimo com a instituição. Formalizou um contrato de abertura de crédito. Ela fez o quê? Um contrato com uma instituição financeira. E nesse contrato foi vinculada uma nota. Será que essa nota promissória ela pode ser executada? Cícero sacou uma letra de câmbio em favor de Amélia, então ele emitiu uma nota, né, uma letra de câmbio, tendo designado como sacado. Quem que é o sacado aqui? A Ana Glicéria. Então o Rafael sacou em favor, uma letra de câmbio em favor de quem? Da Angélica. E ela, né, ela vai ter que cobrar a Ana Glicério, que acatou a ordem de pagamento. Acatar a ordem de pagamento é aceitar pagar. A primeira endossante realizou o endosso em preto para Dário. Quem que é a endossante? É a beneficiária. O primeiro endossante é sempre aquele cara que é o beneficiário do título. Ele endossou em preto. Ele endossou em preto para Dário. Ele disse, Dário, eu só estou passando para você. E colocou aqui, eu não quero um novo endosso. Proibição de novo endosso. Quais são os efeitos da proibição do novo endosso? O Maitá, comércio e distribuição de defensivos agrícolas, sacou 4 duplicatas de compra e venda em face de uma cooperativa. Rafael, duplicatas são coisas relacionadas em sociedades empresárias, não são? São.
Somente sociedades empresárias. Rafael, então por que você colocou aqui uma sociedade simples? Porque a cooperativa é uma sociedade simples. Ela é uma sociedade simples, mas ela pode sim, né? Nós temos o decreto 167, que estabelece a possibilidade sim de duplicata, né, com produtos agrícolas aqui, né? Uma sociedade empresária, ela pode emitir duplicata? Sim. Sociedade simples não pode. Rafael, me dá exemplo de sociedade simples. Na ética, você aguentou até agora. Você aguentou até agora essa aula, me responde. Na aula de ética, existe algum tipo de título de crédito que não pode ser emitido por uma sociedade simples ou não? A sociedade de advogados é uma sociedade simples ou é uma sociedade empresária? Ela é uma sociedade simples. Sendo uma sociedade simples, ela pode emitir uma duplicata? Não. Sociedades simples não podem emitir duplicatas. Somente a cooperativa, que muito embora seja uma sociedade simples, ela é registrada no Registro Público de Empresas Mercantis. Então, a cooperativa é uma sociedade simples que é registrada no Registro Público de Empresas Mercantis. Então, ela pode emitir duplicatas. Agora, a sociedade de advogado é uma sociedade simples. Sociedade simples não pode emitir duplicata. Tá? Ela não pode emitir duplicata. Então, agora, olha só, você aguentou até agora aqui 1 hora não, né? Quase 2 horas, já faltam aqui alguns minutos para dar 2 horas, 1 hora e meia, sei lá. Você nunca mais vai colocar na sua vida que uma sociedade simples pode emitir uma duplicata. A sociedade de advogados não pode emitir duplicata. Ela pode, sim, cheque e nota promissória, mas duplicata ela não pode. Duplicata ela não pode. Nós vimos isso em ética, estamos vendo aqui em direito empresarial, em títulos de créditos. Tudo bem? Beleza? Maravilha e fácil como tu, língua portuguesa. 12. Rafael, não quero nem que você lê essa desgraça aqui. Aqui nós temos uma nota promissória de novo. Tá? Se você pausar aqui e ler, você está vendo aqui uma nota promissória. 13. Pedrinho emitiu o quê que Pedrinho emitiu? 4 cheques. Tá? Aqui nós temos aqui um tal de reendosso, né? Na verdade, nós temos aqui um reendosso, por isso que é uma leitura muito complicada essa questão aqui, tá? Na verdade, é um endosso retorno, perdão, é um endosso retorno. O endosso retorno é aquele endosso que existiu o emitente e, por consequências da circulação do título de crédito, ele se tornou beneficiário. Eu emiti um título de crédito para quem? Para a Angélica. A Angélica endossou para a Gabriela para a Camila para a Neuza para a Glicéria para a Rita para a Larissa. E aí a Larissa devia para mim, a Larissa pegou e passou esse título para mim. Olha só, eu emiti o título e esse título rodou e caiu na minha mão de novo. Esse aqui, né, é o endosso retorno, tá? Ele veio para mim. Não é tão importante, mas é legal, por quê? Porque a prova da OAB, ela não anulou essa questão justamente porque existe o endosso retorno. Muitos cursinhos pediram a anulação dessa questão, porque olha só como é que é a leitura. Pedrinho emitiu 4 cheques, se ele emitiu, ele é o devedor, mas esqueceu de depositar um deles. Tendo um débito a honrar com Kennedy, e este Kennedy sendo beneficiário desse 4º cheque, né, Pedrinho endossou. Na verdade, assim, né? Tendo um débito a honrar com Kennedy e sendo beneficiário desse 4º cheque, quem que é o beneficiário? É o Pedrinho. O Pedrinho endossou em preto, datando no dia tal. Fala, como que o Pedrinho emitiu e endossou? Você falou que quem emite não pode endossar. Realmente, o cara que emitiu, ele não está endossando. Quem endossa é o primeiro beneficiário. Olha só, nos meus desenhos aqui, olha só, nos meus desenhos, você tem o que aqui? O endossante é o primeiro beneficiário. O endossante é o primeiro beneficiário. Olha só, nesse exemplo aqui, esse aqui emitiu. Esse aqui é o primeiro beneficiário, esse passou para esse. Assim como nós temos aqui, ó, Rafael pegou, né, o cheque de você e ele passou para quem? Para o contador. Rafael é o primeiro beneficiário. Você quer pagar o curso, Rafael? Rafael é o primeiro beneficiário. Rafael endossou para o contador. Então, gente, o emitente não é o endossante. O emitente é o emitente. Mas pode acontecer de rodar, o cara que comprou o computador, que vendeu o computador, ele vem comprar um curso comigo. Ele pega e dá o mesmo cheque, que é o meu cheque. Então, eu tenho aqui, né, o endosso retorno. O endosso retorno, ele pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer. Olha só como é que é a circulação dos títulos de créditos. É uma coisa bem interessante. Na verdade, assim, didaticamente, essa aula foi importante, foi boa. Mas para eu colocar no YouTube, eu não vou colocar, não. Vou colocar lá só não listado para vocês. Porque
Se eu tivesse começado explicando sobre endosso e retorno, eu acho que seria mais interessante, porque você fala, nossa, realmente, né? O título ele pode rodar como qualquer dinheiro. Se eu dou um dinheiro para você, né, você pode passar esse dinheiro vai passando, ele vem até cair em mim de novo. Pode ser que eu pegue a mesma nota de R$ 100, ela pode ter rodado e caído nas minhas mãos. Nada impede disso acontecer. É o endosso e retorno. Tá? Gente, eu sei que é difícil aguentar firme e forte aí. Puta que pariu, né? Você tá de parabéns. E ó, para finalizar, deixa eu só voltar aqui, né? Só para finalizar. Pedrinho emitiu aqui, então tem aqui Pedrinho emitiu e Pedrinho endossou. Olha que absurdo, né? Nós temos aqui, isso aconteceu por quê? Porque existe um endosso retorno. Ele endossou em preto, ele colocou o nome do beneficiário aqui. Aí vai perguntar a respeito disso aqui. Beleza? Aqui, ó, um cliente apresenta a você um cheque nominal. Cheque nominal é aquele cheque que tem um nome da pessoa, a ordem. A ordem é porque pode continuar transferindo. Cláusula, a ordem é a regra, pode continuar passando. Não a ordem é porque não pode mais passar. Quando você estabelece que não pode mais passar, aí não pode mais transferir o título de crédito. Não como sendo um título de crédito, mas como uma cessão de crédito. Tá? Depois eu falo da cláusula à ordem e a cláusula não à ordem, mas eu acabei de falar sobre ela. Tudo bem? E aí a 15 eu esqueci de colocar aqui. Bom, maravilha, pessoal. O que eu falei até agora? Eu falei um monte de coisa, eu só falei sobre transferência do título de crédito. Você aguentou aí 1h15, 1h05, não sei quanto tempo que foi de aula aqui, mas nós começamos 7h40, eu acho que foi, né? E agora já são 21h20 quase. Então já deu 1h40, 1h35 de aula. Ó, o que eu entendo? Eu entendo o seguinte, gente. Essa aula é uma aula, assim, que ela é importante por conta do tempo que eu fiquei gastando para ficar falando essas repetições de nomes e termos técnicos. Eu sei que algumas pessoas não precisariam disso, mas eu escolhi fazer dessa forma porque eu sempre tive dificuldade no passado com títulos por conta dos termos. E, assim, você pode ou não acreditar em mim. A única coisa difícil nessa bosta é você dominar esses nomes. É isso. Se eles fluírem, se essa relação cambial fluir, você consegue entender as outras coisas. Se a relação cambial não fluir, você não consegue entender as outras coisas. A hora que eu falar sobre cheque, especificamente sobre cheque, sobre a nota promissória, letra de câmbio, né? Como eu colocar aqui as formas de cobrança, prescrição, o protesto, duplicata, por indicação, protesto, né, por falta de pagamento, por falta de aceite, não flui, a aula não flui, ela não flui. O conhecimento não flui. Por exemplo, nos 40 dias, eu não dei essa aula que eu estou dando para vocês aqui agora. Eu expliquei tudo. Você pode reassistir as últimas 15 aulas lá. Prova 1, 2, 3, 4, até a 15. A segunda parte, né, que é aquela relacionada com parte 3 e parte 4. Eu expliquei isso aqui tudo. Mas eu não expliquei dessa forma. Então, a nossa percepção sobre um conteúdo que vai variando a respeito do tema. É uma aula chata pra caralho, mas você aguentou essa bosta. Então, o que você tem de possibilidade? Eu, assim, o que valeria muito para você? Você reassistir essa aula amanhã mesmo, numa velocidade, assim, 2.0. Eu não dou conta, dá conta sim, porque eu falei devagar tudo aqui. Você vai revisitando o conteúdo e você vai conseguir assistir em 2.0. Você acaba essa aula aqui em 45 minutos, 40 minutos. Você pode colocar 15 minutos de manhã, 15 à tarde e 15 à noite e você vai ter salvado essa bosta dessa aula aqui, porque é um conteúdo chato. Mas é um conteúdo chato essencial para que o seu raciocínio flua, para você realmente, né, acompanhar a lógica, né, dos fundamentos para as questões. Tudo bem? Beleza? Eu poderia ter abordado diretamente as questões, assim como eu fiz nas aulas que foram passando. Mas acho que isso aqui é muito importante. Tá? Passamos aqui sobre endosso próprio, branco e preto. Endosso impróprio, que é aquele feito realmente por caução ou simplesmente por mandato. Aval em branco, aval em preto, que é simplesmente você garantir o pagamento da dívida de um título de crédito pelo beneficiário. O aval em branco é aquele que presume-se o fato de que você está garantindo o emitente, o sacador, o subscritor. O aval em preto é aquele cara que você está realmente escrevendo quem que vai ser o beneficiário. Tudo bem? A mesma coisa acontece com o endosso em branco e o endosso em preto. Você está transferindo ou não. A cláusula sem garantia é aquela que você transfere o título e você fala o seguinte: após você, eu não garanto mais ninguém. Ela tem efeito somente para com você.
Os antecedentes e os posteriores, eles que se explodam. Você não garante mais ninguém, a não ser aquele cara endossatário. Tudo bem? Esse é o endosso com cláusula sem garantia. Cláusula à ordem, eu não falei pausadamente, mas acabou entrando aqui no nosso raciocínio, é a lógica, é o fluxo. Os títulos de crédito são cláusulas à ordem, eles fluem. Tanto é que na duplicata, quando você estabelece a cláusula não à ordem, quando o emitente coloca a cláusula não à ordem, não pode, porque formalmente ela deve respeitar a lei do duplicata e lá está escrito que você não pode transferir e colocar de cara não à ordem. O emitente não pode colocar uma cláusula não à ordem. A duplicata ela pode sim ser transferida, como qualquer título de crédito, mas de cara você não pode colocar uma cláusula não à ordem. A cláusula não à ordem, ela transforma um título de crédito como sendo apenas e tão somente uma cessão de crédito e não como sendo uma relação cambial. Então a cláusula não à ordem, ela retira o câmbio dos negócios e passa a ser como sendo uma relação de cessão de crédito. É isso que acontece com a cláusula não à ordem. Tudo bem? Beleza? Maravilha? Faço como tudo na língua portuguesa. Gente, depois eu entro em prazos, né? 3 anos, 1 ano e 6 meses. Ação monitória de prazo de 5 anos, que é um prazo que se sobrepõe ao prazo prescricional de 3, 6 meses e 1 ano. Tá? Mas eu tenho certeza absoluta que essa aula foi importante. Eu não iria gastar esse tempo aqui nesse conteúdo assim. Hoje, realmente, eu jamais daria esse curso, essa aula, nos 40 dias normalmente. Principalmente na primeira semana. Ninguém continuaria fazendo meu curso. Agora, se você aguentou, né, todas as provas, parte 1, 2, 3, 4, das 15 provas, até essa aula, você confiou em mim. Você sabe que valeu a pena assistir essa aula, tá? Mas ela pode ser jogada no lixo se você não revisitá-la. Então, revisite essa bosta dessa aula aqui de títulos de crédito. Por quê? Porque realmente não é algo legal pra caralho. É muito legal, muito melhor ficar vendo o Whindersson Nunes fazer piada, porque ele é bom pra caralho. É muito melhor. Mas isso aqui vai garantir para você. Se você se acostumar com esse fluxo aqui, posso te garantir que vai fluindo as outras matérias. Né? As outras matérias não, os outros conteúdos relacionados a títulos de créditos, tá? Nós vamos ter uma aula também de sociedade anônima, assim. Tá? Uma aula de sociedade anônima, assim. Uma aula de recuperação judicial também assim. Tá? É uma aula, são aulas em que não são aulas de venda, não são aulas legais pra caralho, mas são aulas que são importantes para você, que sabe como é que eu trabalho, que sabe como é que flui aqui a matéria, tá? Gente, ó, parabéns por você ter aguentado até agora, de verdade, realmente, tá? Se você tem tempo e tá afim, que se quiser pegar, entra nas partes 3 lá das provas, né, e procura essa questão de títulos de créditos, são as 15 questões das últimas provas que nós fizemos lá, tá, de títulos de créditos. Eu comentei todas elas ao longo do curso, tenho certeza disso, beleza? Mas não fiz essa introdução aqui que eu estou fazendo com vocês hoje. Eu falei sim, pessoal, o endosso em branco é aquele que você não coloca o nome, o endosso em preto é aquele que você coloca o nome, o avalista em branco é aquele que você não estabelece quem é o beneficiário, mas sim pressupõe-se que é o emitente, o subscritor e o tomador. Né? O tomador não, né? Somente o subscritor. Eu sei que eu falei isso para vocês. Eu sei que eu mencionei o endosso mandato, sei que falei sobre duplicata, né? Mas essa aula aqui é importante para a gente matar esse conteúdo dessa forma, nessa linha de raciocínio aqui. Gente, obrigado por vocês aguentarem firmes e fortes. E, ó, estão aguentando? Estão. Então, o que você faz? Revisa. Por quê? Pode ser que você tenha grandes chances de acertar aí no mínimo umas 50 questões na prova do OAB. Mas não se engane. É essencial a revisão. Por exemplo, eu pedi para vocês revisitarem aquele conteúdo do simulado 1. Né? Simulado 1. Pô, revisita, cara. Se você não conseguiu acompanhar aquele conteúdo do simulado 1, que eu expliquei a matéria, você tem uma grande oportunidade de entender quais são as suas dificuldades. Você revisita o conteúdo e fala, pô, Rafael, foi muito rápido, eu não acompanhei aquele raciocínio. Pô, reveja as provas, pessoal, tá? Eu sei que tem muito conteúdo por aí, né? Eu tenho condições de dar uma aula mais aprofundada e ela realmente é importante, mas ela precisa das bases, tá? E as bases, pessoal, na verdade é o alicerce. O alicerce, ele é o que a gente precisa para conseguir alcançar os nossos objetivos, tá? Beleza? Bom, maravilha, gente. Fácil como tudo na língua portuguesa. E vamos lá, né? Vamos lá. Espero que vocês tenham acompanhado, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu mesmo acho que foi um conteúdo importante. Eu esperava ter sido mais ágil, mas eu espero que eu possa fazer na outra aula a forma que eu tinha preparado para essa aula. E aí, na próxima aula, realmente, eu vou
explicar tudo que eu falei hoje em uns 15 minutos, tá? E aí eu vou para as questões, né? Vou para os títulos de crédito, explico eles esmiuçadamente, e aí a gente mata as 15 questões e vai valer a pena, tá? Vai valer a pena. Eu tinha preparado então para segunda e quarta da semana que vem, direito tributário, né? Segunda e quarta. Eu queria falar com vocês a teoria de tributário a semana que vem. Segunda e quarta. Tá preparado segunda e quarta para a semana que vem isso. E aí talvez a gente vê na quinta essas 15 questões aqui. Tudo bem? Beleza? Maravilha? Sem problema, pessoal, tá? Se não revisitar, não faça isso com você. Você aguentou essa merda desse conteúdo aqui. Nossa, sinceramente, seria terrível aguentar esse conteúdo aqui de 1 hora e pouco e não revisitar. Cara, revisite. Você vai ver assim, Rafael, não é possível que você falou aqui 1h30, 1h40 somente em doce e aval ali? Foi. Foi só isso. E olha só. E olha que é fácil, mas é importante a linguagem, beleza? Eu vou usar na aula de tributário, dar o material do Fefim. O Fefim, ele dá aula para mim no cursinho que eu dou na Unifev ali, né? E eu vou usar o material do Fefim para dar a aula. Na verdade, assim, eu não vou usar tanto o material dele, mas eu vou mostrar a apostila dele, eu vou fornecer a apostila dele para vocês, beleza? Eu vou dar a minha aula do meu jeito, mas eu vou mostrar a apostila dele, página por página, eu vou mostrando a apostila dele, beleza? Eu vou ver então, semana que vem, então, dia tributário, segunda e quarta. Rafael, não vou assistir nem a pau essa aula, né? É uma pena, tá? É uma pena. Assista, pessoal. É pior que essa aula aqui, eu acho que não tem. Pior que essa aqui não tem, tá? Agora, a próxima aula de título de crédito vai ser boa. Posso garantir para vocês que vai ser mais emocionante. Você vai gostar do fluxo da matéria e tudo mais. Só que, infelizmente, ela não será boa para você se você não revisitar essa aula aqui. Acredito, o que eu falei foi fácil, foi moroso, mas se você não revisitar, a próxima aula de título de crédito ela pode ser assim, um lixo completo para você. Não vai fluir nada do raciocínio. Felizmente ou infelizmente, é isso que acontece. É a mesma coisa que você não saber o que é poder legislativo, executivo e judiciário, não saber o que é Câmara Legislativa, Assembleia e Câmara Municipal e Congresso Nacional. Se você não sabe isso, você nunca terá chance de entender o que é direito constitucional. Tá? A mesma coisa com o título de crédito. Isso aqui é realmente o beabá dos títulos de créditos, mas é um beabá que trouxe muita coisa legal que vai fluir depois. Beleza? Maravilha, gente. Valeu. Beijo do Magro e até amanhã. Amanhã não, que amanhã eu tô louco. Não é amanhã não, tá? Até mais, gente. Valeu!